Parece que todo dia é uma nova, né? Agora, os caras estão querendo rebootar Star Wars, é isso mesmo. Olha esse artigo aqui. Star Wars é a única franquia que nunca deveria ser rebootada. Eu concordo. Os reboots têm sido um elemento básico de Hollywood há décadas e é fácil perceber o porquê. Os estúdios tendem a ver os reboots como uma vitória fácil. Formas de recontar uma história clássica em um estilo moderno para alcançar uma nova geração de espectadores e ao mesmo tempo destruindo os antigos, né? Às vezes, os reboots também ajudam a endireitar a continuidade de franquias complexas, dando a elas uma nova vida. Esse era o objetivo por trás do reboot do X-Men Primeira Classe, e a verdadeira razão pela qual a gente espera que a Marvel Studios reinicie o MCU depois dos Vingadores Guerras Secretas. O diretor, Matthew Vaughn, conhece bem os reboots. Ele foi o cérebro por trás do X-Men Primeira Classe, que funcionou em grande parte por causa das decisões inteligentes de elenco. Ó, gênio! Agora, surpreendentemente, Vaughn revelou que ele acredita que Star Wars deveria ser rebootado. O Vaughn, em geral, ele é um cara muito bom pra fazer filme, mas rebootar Star Wars aqui, eu acho que é um erro grave, né? Olha o que ele falou aqui. Outro artigo pra vocês aqui, ó. Em uma entrevista exclusiva com o Screen Rant durante a Comic Con de Nova York, o Vaughn revelou que a franquia que ele gostaria de trabalhar, além da sua, é Star Wars. No entanto, ao contrário da maioria dos criadores que atuam nesse espaço aí, ele quer reiniciar Star Wars, começando pelo trio principal da trilogia original, um pecado. Vaughn ressalta que Hollywood abriu um precedente com o Homem-Aranha e o James Bond. Confira a citação completa. Mas, para mim agora, se alguém me perguntasse o que você faria para eu voltar ao mundo dos personagens de outra pessoa e de outras franquias, quero dizer, eu tava brincando, eu disse isso como uma piada. E agora, sim, talvez eu faria isso. Se eles quisessem reiniciar Star Wars, contassem a história com os Skywalkers, então eu diria, ei, isso vai ser interessante, porque para mim tem que ser algo tão ousado, tão diferente e tão corajoso. Eles disseram que você não pode fazer isso. Eu tava tipo, a gente teve 3 Homem-Aranha, James Bonds. Tipo, o que você tá falando? Por que isso não pode acontecer? Eu não controlo Star Wars, mas eu faria algo grande, corajoso e com ótimos personagens. Eu quero ver Luke Skywalker, Princesa Leia, Han Solo e Chewbacca fazendo as suas coisas, não algum primo distante. Quem se importa com isso? Star Wars, cara, não é filme de super-herói. Quando a trilogia original, na realidade, ela não precisa ser estupidamente bem feita e tudo mais. O propósito da trilogia original foi só simplesmente criar um universo, criar a galáxia e estabelecer ali um ponto pra início só. Então onde o Vaughn tá errando aqui, ó, que ele fala, não algum primo distante, quem se importa? O que ele tá falando aqui é o primo distante Rey Skywalker, né, que adotou o nome de Skywalker. Agora, quando você pega, por exemplo, primo distante que é nos Legends, né, os filhos do Luke, sobrinhos do Luke, Jason, Ben, Jaina, sei lá mais quem. Quando você pega essas histórias, o pessoal tava muito interessado nessa época, desses primos distantes. Então o problema aqui não é o primo distante. A gente adora o primo distante. Fazer um reboot de Star Wars é um grande problema, porque a gente vai estar simplesmente repetindo o mesmo erro que a Disney tá fazendo hoje, que é o quê? É ficar focando nessa áreazinha ali, trilogia original e sequel, sabe? Aquele meiozinho. Eles estão sugando leite dessa vaca até ficar seco. E Star Wars não é só essa era. Isso daqui é repetir essa era que tá... Eu vou ser sincero com vocês, eu tô cansando já. Então, Star Wars é muito mais que só essa era. Se os caras quisessem voltar, por exemplo, 10 mil anos no passado, eles podem fazer isso. Eles podem voltar 20, 30, eles podem voltar 50 anos passados. Eles podem voltar antes do Hyperdrive ser desenvolvido, pra você ter uma ideia. Existe uma razão que a Velha República é tão adorada quanto a época da trilogia original, quanto a época da pós-trilogia original. Nos Legends aqui eu tô falando, né? E é porque são eras que interessam pra gente o mesmo tanto quanto a trilogia original. Então, pra que fazer um reboot se você pode simplesmente... É por isso que o filme do James Mangold, O Início dos Jedi, é o filme que eu tava mais esperando. Ele sai dessa era, ele volta pro início. A esse ponto aqui na situação, cara, qualquer era que não é essa que a gente tá trabalhando e vendo o dia inteiro, que é trilogia original e sequels ali no meio, qualquer era além disso pra mim é uma vitória. Os caras não precisam recontar a história do Luke, cara. Eles podem criar uma nova história, um novo Luke deles em outra era completamente diferente. Uma história similar, uma história parecida, né? Tem aquela história toda que o George Lucas fala que Star Wars, ele rima, né? Então,
simplesmente volta no passado ou vai, sei lá, 1000 anos no futuro. E aí você reconta uma história que parece com a do Luke. E aí você pode fazer o seu twist. Você pode dar a sua pegadinha diferenciada lá. Eu sinceramente não vejo necessidade nenhuma de rebutar Star Wars como tá. Que nem eu falei pra vocês, proposta da trilogia original não é ser super bem desenvolvida, super tecnológica, cheio de efeitos especiais lindos. Esse não é o propósito dela. O propósito dela foi simplesmente criar esse universo gigante. Agora que ele foi criado, se você quer trazer uma nova geração de pessoas, cara, basta, que nem eu falei, criar uma história em outras eras. Star Wars é gigantesco, dá pra você criar histórias em qualquer era, dá pra você jogar 10 mil anos no futuro, 100 mil anos no passado, não importa. Mas deixa aí nos comentários, o que vocês acham de um reboot de Star Wars, cara? E se você gostou do vídeo, curte e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.